Capítulo 1 – Um prado pacífico ameaçado. Benny, o corajoso coelhinho, acordou cedo uma manhã ao som do chilrear dos pássaros e do suave murmúrio das folhas ao vento. Saltou para fora da sua toca e respirou profundamente o ar fresco da manhã. Era um dia lindo, como qualquer outro dia no prado onde Benny e a sua família viviam. O prado era um lugar tranquilo, cheio de erva verde exuberante, flores coloridas e árvores altas que balançavam suavemente na brisa. A família e os amigos de Benny estavam por todo o lado, saltando e brincando e desfrutando do sol quente. Mas de repente, Benny ouviu um rosnado alto e todos os animais congelaram de terror. Viraram-se para ver uma figura escura à espreita nas sombras das árvores, observando-os com olhos esfomeados. Era uma grande raposa má chamada Freddy que tinha vindo para o prado com um plano maléfico para tomar conta e caçar todos os animais. Benny sabia que eles tinham de agir rapidamente. Reuniu a sua família e amigos e juntos realizaram uma reunião de emergência para elaborar um plano. Não podemos deixá-lo tomar conta do nosso prado, disse Benny. Temos de o enganar e mandá-lo embora. Os animais acenaram com a cabeça, mas todos eles sabiam que não seria fácil. Freddy era conhecido pelos seus truques manhosos e maneiras astuciosas. Benny e os seus amigos passaram o dia inteiro a fazer brainstorming e a definir estratégias, tentando apresentar o plano perfeito para derrotar Freddy. Eles sabiam que tinham de ser inteligentes e trabalhar em conjunto para o enganar. Quando o sol começou a pôr-se, Benny olhou para o prado, o seu coração pesado de preocupação. Ele sabia que a vida pacífica que eles sempre tinham conhecido estava agora ameaçada. Mas também sabia que eles tinham a força e a coragem para enfrentar quaisquer desafios que se lhe apresentavam. Benny e os seus amigos decidiram dormir por turnos naquela noite, vigiando qualquer sinal do próximo passo de Freddy. E eles sabiam que teriam de estar prontos para tudo o que lhes aparecesse, se quisessem proteger a sua casa e os seus amigos. Capítulo 2 – O plano de Benny para superar a raposa. Benny e os seus amigos sabiam que tinham de ser espertos se quisessem enganar Freddy, a raposa. Tinham de arranjar um plano que o apanhasse desprevenido e o fizesse pensar duas vezes em atacá-los. Depois de muita discussão, eles chegaram a um plano que eles acreditavam que iria funcionar. Benny era o mais corajoso de todos, por isso concordou em ser ele a pôr o plano em ação. Na manhã seguinte, Benny saltou para a toca de Freddy e chamou: "Ei Freddy! Desafio-te para uma corrida." Benny disse, com um sorriso malicioso na cara. Freddy olhou para cima do seu pequeno almoço, surpreendido com o repentino desafio. Ele sabia que Benny era rápido, mas estava confiante de que poderia vencê-lo numa corrida. "É a tua vez, Benny", disse Freddy, lambendo os seus lábios em antecipação. Os dois animais estavam na linha de partida, prontos para começar a corrida. Mas antes de poderem começar, Benny explicou rapidamente as regras. "Esta não é uma corrida vulgar", disse ele. "Temos de correr até ao topo da colina, e o primeiro a tocar na árvore no topo ganha. Mas temos de o fazer de olhos vendados." Freddy levantou uma sobrancelha de surpresa. Este não era o tipo de corrida que ele esperava, mas ele estava confiante de que ainda podia vencer. Assim que as vendas começaram, a corrida começou. Freddy avançou confiando no seu sentido de olfacto e audição para o orientar. Mas Benny tinha um truque na manga. Ele tinha cavado buracos ao longo do caminho que Freddy iria percorrer, e ele sabia exatamente onde eles estavam. Freddy tropeçou e caiu num dos buracos, e Benny correu em frente até ao topo da colina. Ele tocou na árvore no topo e declarou-se o vencedor da corrida. Freddy ficou furioso. Tinha sido enganado e sabia que tinha subestimado Benny e os seus amigos. Deslizou, derrotado de momento. Capítulo 3 – Uma viagem perigosa começa. Após a sua vitória sobre Freddy de Fox, Benny e os seus amigos sabiam que não podiam descansar facilmente. Tinham ouvido rumores de que uma matilha de lobos tinha sido avistada nas proximidades e sabiam que podiam estar em perigo. Benny estava determinado a proteger os seus amigos, por isso, apresentou um plano para os conduzir numa perigosa viagem através da floresta, longe do território dos lobos. Ao iniciarem a sua viagem, Benny assumiu a liderança, com os seus amigos a seguirem de perto. Eles viajaram por densos matos, atravessaram riachos e subiram colinas íngremes. Ao longo do caminho, enfrentaram muitos desafios, incluindo evitar armadilhas montadas por humanos, esquivar-se à queda de rochas e fugir a um urso faminto. Apesar do perigo, Benny manteve-se concentrado e determinado a manter os seus amigos a salvo. Ele encorajou-os quando se cansaram, ajudou-os a atravessar terrenos difíceis, e nunca perdeu de vista o seu objetivo.
Finalmente, após muitas longas horas de viagem, alcançaram a segurança de um prado próximo. Desabaram sobre a relva macia, exaustos, mas aliviados por terem conseguido atravessar a sua perigosa viagem. Enquanto descansavam, Ben e os seus amigos sabiam que a sua viagem estava longe de ter terminado. Ainda tinham de encontrar uma forma de se protegerem dos lobos, e sabiam que teriam de ser ainda mais cuidadosos ao continuarem a sua aventura. Mas por agora, estavam apenas gratos por estarem vivos e juntos. Olharam para as estrelas, sentindo um sentimento de admiração e apreço pelo mundo à sua volta. E sabiam que, independentemente dos desafios que se apresentavam, enfrentá-los-iam juntos, como uma equipa. Ben e os seus amigos aplaudiram em triunfo, sabendo que o seu plano tinha funcionado. Mas sabiam também que só tinham ganho a batalha, não a guerra. Teriam de estar em guarda para tudo o que Freddy tinha planeado a seguir. Capítulo 4 – Encontros próximos com outros predadores. Após a sua perigosa viagem pela floresta, Ben e os seus amigos viram-se confrontados com um novo desafio: outros predadores. À medida que atravessavam o prado, encontraram uma variedade de animais, cada um com os seus próprios motivos e agendas. Alguns eram amigáveis, como uma família de coelhos que se ofereceu para partilhar a sua toca durante a noite. Outros não eram tão amistosos, como um grupo de coiotes que os olhavam com fome. Apesar do perigo, Benny recusou-se a deixar que o medo o dominasse. Ele sabia que ele e os seus amigos tinham ido longe demais para desistir agora. Por isso, concebeu um plano para superar os predadores, usando os seus próprios instintos contra eles. Ben e os seus amigos usaram a sua agilidade e pensamento rápido para fugir aos predadores, passando por eles sem serem detectados e evitando o confronto sempre que possível. Mas também fizeram amigos ao longo do caminho, construindo alianças com outros animais que partilhavam o seu desejo de segurança e proteção. À medida que se aprofundavam no prado, Ben e os seus amigos deparavam-se com novos desafios e obstáculos. Mas a cada dia que passava tornaram-se mais fortes e mais resistentes, aprendendo a confiar nas suas próprias capacidades e uns nos outros. Finalmente, depois de muitos telefonemas e momentos de grande emoção, chegaram à beira do prado, onde encontraram um santuário escondido a que podiam chamar o seu. Respiraram um suspiro de alívio, sabendo que tinham finalmente encontrado um lugar onde podiam descansar e reconstruir as suas forças. Quando se instalaram na sua nova casa, Ben e os seus amigos sabiam que a sua viagem estava longe de terminar. Mas sabiam também que tinham a capacidade, a coragem e a determinação de enfrentar o que quer que fosse que lhes aparecesse pela frente. E sabiam que, um ao lado do outro, podiam ultrapassar qualquer obstáculo e sair vitoriosos. Capítulo 5 – O desfile final com Freddy. Ben e os seus amigos tinham finalmente encontrado um lugar a que podiam chamar casa, mas a sua paz não era para durar. Um dia chegou uma mensagem que lhes atingiu o medo nos corações: Freddy, o maior e mais mau predador da floresta, estava a caminho. Benny sabia que eles não podiam fugir de Freddy para sempre. Se iam proteger a sua nova casa, tinham de o enfrentar de frente. Por isso, ele reuniu os seus amigos, aproveitando a sua força e coragem coletivas para se prepararem para a batalha que se avizinhava. Enquanto esperavam pela chegada de Freddy, Ben e os seus amigos aperfeiçoaram as suas capacidades e estrategizaram o seu plano de ataque. Sabiam que Freddy era poderoso e astuto, mas também sabiam que se tinham um ao outro, e isso era uma força a ter em conta. Quando Freddy finalmente chegou, foi um confronto diferente de qualquer outro. Os dois lados entraram em confronto, cada um lutando com tudo o que tinha. Ben e os seus amigos usaram a sua velocidade e agilidade para se esquivarem aos ataques de Freddy, ao mesmo tempo que trabalhavam em conjunto para o distrair e enfraquecer. Apesar das probabilidades contra eles, Ben e os seus amigos recusaram-se a desistir. Lutaram com todas as suas forças, a sua determinação inabalável mesmo quando enfrentaram uma derrota quase certa. No final, foi Benny que saiu vitorioso, usando o seu raciocínio rápido e bravura para ultrapassar Freddy e mandá-lo correr com a cauda entre as pernas. Enquanto Ben e os seus amigos celebravam o seu triunfo, sabiam que não só tinham salvo a sua casa, como também provaram o seu valor como criaturas corajosas e capazes. E sabiam que, independentemente do que o futuro lhes reservava, iriam enfrentá-lo juntos como uma equipa forte e unida. Capítulo 6 – A batalha está ganha, mas a guerra continua. Com Freddy derrotado e o cofre dos prados mais uma vez, Ben e os seus amigos voltaram à sua rotina diária. Mas eles sabiam que a sua vitória sobre Freddy era apenas o início da sua luta pela sobrevivência na floresta. Outros predadores ainda espreitavam nas sombras, e nunca deixariam de procurar a sua próxima refeição. Ben e os seus amigos tinham de permanecer sempre vigilantes, vigiando sempre as suas costas e estando sempre um passo à frente do perigo.
Com o passar do tempo, a reputação de Benny como um líder destemido e astuto espalhou-se pela floresta. Outros animais olhavam para ele e os seus amigos seguiam-no sem questionar. Benny sabia que não podia proteger o prado sozinho, por isso começou a estender a mão a outros animais, formando alianças e construindo uma rede de aliados que partilhavam o seu objetivo de paz e segurança. Juntos, patrulharam o prado, mantendo-se atentos a quaisquer sinais de problemas. Trabalharam para criar uma comunidade de criaturas que olhavam uns pelos outros, partilhando recursos e trabalhando em conjunto para sobreviver. Mas a guerra estava longe de ter terminado. Novos desafios surgiram todos os dias, e Benny e os seus amigos enfrentaram cada um deles com coragem e determinação. Eles sabiam que não podiam baixar a guarda, nem mesmo por um momento. O prado era a sua casa e eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para o defender. E assim, Benny e os seus amigos continuaram a sua viagem, nunca vacilando no seu compromisso de proteger o prado e um ao outro. Sabiam que o caminho pela frente seria longo e difícil, mas estavam prontos a enfrentar o que quer que lhes aparecesse no caminho, juntos. Capítulo 7 – Acolhimento e celebrações no prado. Após muitos longos meses de luta e sacrifício, Benny e os seus amigos finalmente alcançaram o seu objetivo. O prado estava seguro e eles tinham construído uma próspera comunidade de animais que cuidavam uns dos outros e trabalhavam juntos para sobreviver. Ao regressarem à sua casa no prado, Benny e os seus amigos foram recebidos com aplausos e aplausos dos seus companheiros. Todos ficaram radiantes ao vê-los de novo e celebraram o seu regresso a casa com um grande banquete e festa. Havia muita comida para todos e todos comiam e bebiam à vontade. Benny e os seus amigos partilharam histórias das suas aventuras e batalhas, contando a sua audiência com histórias de bravura e astúcia. À medida que a noite continuava, a celebração continuava. Havia música e dança e todos se juntaram às festividades com alegria e abandono. Mesmo os animais habitualmente reservados soltaram-se, apanhados na energia infecciosa da festa. Benny olhou à sua volta para os seus amigos e companheiros e sentiu um profundo sentimento de gratidão e contentamento. Eles tinham chegado tão longe e tinham conseguido tanto. Tinham superado probabilidades incríveis e saíram vitoriosos na sua luta pela sobrevivência. Mas mesmo como revelou na celebração, Benny sabia que o seu trabalho ainda não tinha sido feito. Haveria novos desafios e ameaças no futuro e eles teriam de permanecer vigilantes e empenhados na sua causa. À medida que a festa se abateu e os animais começaram a afastar-se para as suas casas, Benny e os seus amigos fizeram um pacto silencioso para estarem sempre presentes um para o outro. Tinham formado um laço que nunca poderia ser quebrado e sabiam que juntos poderiam superar qualquer coisa. E assim, enquanto se instalavam para dormir, Benny e os seus amigos sentiam um sentimento de paz e contentamento. Estavam em casa e estavam a salvo. Tinham um ao outro e tinham a força e a determinação de enfrentar quaisquer desafios que se lhes apresentavam.